Antes mesmo de completar um ano e meio de governo, Lula bate mais um recorde. A pior primeira metade de um governo na história do Brasil democrático. Com apenas um ano e 5 meses, ele coleciona uma sucessão de tragédias, de derrotas e fracassos. São tantos que se eu começar a nomear um por um, o vídeo ficaria longo demais. Mas vamos pegar os principais. Recorde em desmatamento, mortes dos Yanomamis, recorde de queimadas no Cerrado, vergonhas internacionais, se aliando ao terrorismo, se aliando ao invasor da Ucrânia, recorde de feminicídios, sigilos, fugas dos presídios, fuga de investimento internacional, pior bolsa de valores do mundo para se investir e por aí vai. A situação é tão grave que na primeira metade do governo, Lula conseguiu algo que até então era impensável para outros presidentes. Jamais aconteceu. Ele tem uma rejeição maior que a aprovação, isso sem pandemia. E esta é a segunda pesquisa que mostra isso. Então não é uma questão de apenas um instituto que errou, agora é o segundo instituto que fala exatamente a mesma coisa. 47 reprovam e 45 aprovam, o governo Lula diz poder data. A situação é de empate técnico, mas pela primeira vez a desaprovação supera numericamente a aprovação. A pesquisa foi realizada entre 25 e 27 de maio. Então nós temos uma situação onde um governo, olha só, olha o declínio desse governo. De acordo com o Poder Data, em janeiro de 2023, logo no início, era 52 a 39. Essa diferença, que era de 13 pontos, agora está 2 pontos negativo. No total, se caiu 15 pontos, a diferença, né, foi de 15 pontos. E o que a gente percebe é aquele momento onde se cruza, né, o momento onde se percebe que ali é o começo do fim e a rejeição é maior que a aprovação. A situação não para por aí. Quando se perguntam para fazer uma comparação entre esse governo e o governo anterior, o governo onde a imprensa mais atacou, mais bateu, que passou por uma pandemia, que fizeram CPMI, fizeram de tudo, estão tentando ainda prender o ex-presidente Bolsonaro, a situação é essa daqui, ó. Despenca número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro. Petista começou 2024 com 51 achando que seu governo melhor que o seu antecessor em março. Taxa caiu para 44 e agora são só 38. Aí dá uma olhada nisso daqui, cara. Esta daqui é impressionante, tá? Nós estávamos no começo desse ano com 51% achando que Lula era melhor que o Bolsonaro e 39% achando que Lula era pior que o Bolsonaro. Agora, a situação também inverteu. Mais pessoas acham que o governo Bolsonaro estava sendo melhor, foi melhor que o governo Lula sendo melhor que o Bolsonaro. Olha a diferença que nós estamos vendo aqui. E os que acham que foi igual, subiu para 18. Era 9 no início desse ano e já subiu para 18. Esse é um governo que está em processo acelerado de declínio. Está caquético. É um governo de 2 décadas atrás tentando funcionar da mesma forma daquele período analógico. E agora não funciona mais. Agora nós temos a internet para mostrar. Porque antes, dos governos anteriores do Lula, apenas a Globo, apenas a imprensa falava se o povo deveria gostar ou não do governo. Agora nós temos a imprensa tentando falar para o povo gostar, tentando convencer o povo que o arroz mais caro é melhor, que a gasolina mais cara é melhor, que o desemprego é melhor, que a falta de achar empregos é melhor. E não está dando certo, porque a internet nos dá a oportunidade de falar para o povo o que realmente esse governo está fazendo. Mas nem se não houvesse internet, as pessoas percebem quando vão no supermercado, quando abastecem seu carro, percebem que o seu dinheiro já não tem mais o poder de compra que já chegou a ter em um determinado momento, estão vendo a sua liberdade de expressão ser atacada constantemente, 61% inclusive, com medo de falar as suas opiniões, e o Brasil virando vergonha internacional. Então nós temos 2 pontos claros que mostram que esse governo acabou. Daqui para diante é só ladeira abaixo. Os números do Poder Data apenas comprovam aquela percepção que todo mundo já tem. E aí veio essa surra que esse governo levou agora, que tentou comprar e não conseguiu o número de votos necessários para pautas extremamente caras para eles.
Eu disse uma vez, talvez tudo é uma obra divina para que o Lula volte à presidência e as pessoas possam de uma vez por todas virar a página da esquerda no Brasil e nunca mais voltar a ler esse capítulo. Nunca mais dar oportunidade para a esquerda em lugar nenhum do nosso país. E eu acho que essa é a grande função do Lula na presidência. É acordar o brasileiro para que nunca mais o PT conquiste nem sequer uma prefeitura. Que vergonha, Bolsonaro inelegível. Por quê? Crime de opinião não é previsto. Porque ele fez críticas ao processo eleitoral, querendo o aperfeiçoamento dele? Porque criticou ministros do TSE e do STF? Porque fez críticas à santa, imaculada, idolatrada, intocável urna eletrônica? Porque reuniu embaixadores para falar sobre isso? Aberto, que ele tem direito? Conversa de golpe? Bolsonaro, como presidente, ele podia, segundo o artigo 142, convocar as Forças Armadas e não quis. Como é que é golpe? Falácia! Agora preste atenção nisso aqui. Gente, no dizer dos ministros Fux, Barroso e Gilmar Mendes, governos Lula e Dilma, governos de ladrões, corruptos e um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Eles disseram isso. Foram devolvidos da roubalheira desses governos 25 bi. Lula foi condenado em 3 instâncias sem nenhum voto a favor, na primeira, segunda e terceira. Sabe como é que ele ficou livre? A canetada de um cabo eleitoral chamado ministro Fachin, com a conivência dos outros ministros. Lula, presidente, e Dilma, preside banco de países em desenvolvimento. Isso é uma vergonha. Bolsonaro, inelegível. Por quê? Roubou, matou, deu golpe? Não! Pura safadeza política. E quem comandou isso? O ditador da toga, Alexandre de Moraes. E por que eu chamo ele de ditador? Porque eu provo. É ele que comanda um inquérito imoral e ilegal de fake news. E por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Rasga o artigo 129. É ele que cerceia redes sociais e comete censura. Rasga o artigo 5º, inciso 4 e artigo 220, inciso 2º. É ele que mantém pessoas inocentes presas até hoje, que estavam fazendo manifestação pacífica em frente ao QG do Exército. Artigo 5º, inciso 16º. É ele que cerceia redes sociais de deputados e prende deputado. Rasga o artigo 53. É ele que recebeu superpoderes dos outros ministros para comandar a eleição ao arrepio da lei eleitoral. É ele que comandou a cassação de Delayal, uma cassação vergonhosa, imoral e ilegal. E é ele que comandou agora a inegibilidade de Bolsonaro. Só tem uma coisa, Bolsonaro, quando você era presidente, você andava no meio do povo, você tem o aplauso do povo. Você hoje não é mais presidente, mas você é livre para ir, anda em avião, onde chega é aplaudido pela maioria. E Lula andou escondido o tempo todo. Hoje anda com um aparato tremendo. Meu desafio a Lula e Alexandre de Moraes, vem para o meio do povo. Vocês estão com a verdade? Vocês estão com a razão? O povo está com vocês? Vem para o meio do povo. Vocês perderam a liberdade. A liberdade é a coisa mais cara que um ser humano tem. Vocês não podem andar livres no meio do povo, porque o povo tem um senso crítico, um senso de justiça e sabe que vocês cometeram erros graves. Agora escute isso. Da justiça dos homens, a gente pode escapar. Você pode ser até injustiçado, mas da justiça de Deus, ninguém escapa. Essa gente vai dar conta a Deus um dia, como diz Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que vergonha! Deus tenha misericórdia do Brasil.